Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Arquitetura de Valor. Aqui nós discutimos como você pode se tornar um arquiteto reconhecido, valorizado e bem remunerado fazendo o que você ama. Eu sou o Renan Sanfel. E eu sou a Dani Guardini. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. É isso aí. O nosso tema de hoje é: arquiteto deve fazer projeto de interiores? E agora? Nosso bate-papo de hoje, então, é esse. E a primeira pergunta que eu queria fazer, Dani, é: fazer projeto de interiores torna o arquiteto mais valorizado? Com certeza. Eu acredito muito que agrega muito valor ao trabalho de um arquiteto e realmente faz diferença no resultado final. Eu, particularmente, acredito que a arquitetura nasce de dentro para fora. Nós, como seres humanos, a gente tem muito mais contato direto com o que acontece no espaço interno, né? Dentro das nossas casas, dentro de um escritório, dentro de uma loja, de um espaço comercial. O nosso contato, a nossa proporção como ser humano é muito mais direta dentro do espaço construído, né? Assim, na hora que a gente está dentro de um ambiente, é a hora que a gente usa realmente o espaço. A arquitetura externa, fachada, a arquitetura, o urbanismo, tudo isso é muito importante. O visual é muito importante, né? A proporção dos prédios, das casas, a parte estética, né, da arquitetura é fundamental, é muito importante, mas o nosso dia a dia, onde a gente realmente vai estar ocupando esse espaço, é no espaço interno. Então, essa preocupação e esse cuidado em projetar, levando em consideração a proporção do corpo dentro do espaço, e tudo isso é fundamental para a qualidade do projeto. Então, no meu ponto de vista, deveria ser meio que obrigatório um arquiteto fazer interiores, minha opinião. Claro, e a sua opinião conta muito, né? Uma profissional que, escritório no Brasil, escritório em Miami, reconhecida, com prêmios, 22 anos de caminhada, então a ideia aqui é justamente trazer toda essa validação, né? Essa construção que você trouxe ao longo aí de 22 anos. Vai para 23 esse ano, hein, Renan? 23 anos, então esse ano 23 já. Muita coisa nova chegando, escritório novo sendo, né, terminando a reforma agora. Então, realmente esse o nosso intuito aqui, trazer esse conteúdo de valor para quem está nos ouvindo, para que possa chegar mais rápido lá, né, Dani? Não precisa, o que a gente vem falando, né? Não precisa passar as mesmas coisas que você passou, pode encurtar esse caminho aí, né? Eu acredito muito nisso. Acho que a gente tem várias maneiras de aprender, né? E uma delas é fazendo. E quando a gente aprende também com o que o outro já fez, a gente ganha uma experiência, né? Agrega mais experiência ao nosso caminho. Então, a gente ganha muito tempo com isso. Então, a gente aproveitar essas oportunidades que a internet nos traz, através de experiências de outras pessoas, tem muito valor. Muito bom. Então, a gente já definiu que se você é um arquiteto, você faz projeto de interiores, você vai ser um arquiteto mais valorizado, você vai ter mais valorização. Sem sombra de dúvida. E tudo mais. Agora, e nos projetos? Qual que é a sua visão? Como que você vê isso quando um arquiteto ele faz o projeto desde o início, ele traz essa questão do projeto de interiores para dentro do projeto? Além de eu acho que ser um profissional, né, você entregar mais valor no seu trabalho como profissional, como experiência para o seu cliente, eu acho que você acrescenta mais um serviço no seu portfólio, né? Eu acho que hoje em dia a gente vem estudando muito sobre vendas, sobre marketing, sobre captação de clientes, e a gente sabe que a gente oferecer um serviço para o mesmo cliente, muitas vezes é mais fácil do que a gente achar outro cliente para oferecer um serviço. Então, além de você realmente agregar valor ao projeto, agregar valor à arquitetura, agregar valor ao seu trabalho, é mais uma maneira de você ter mais uma fonte de renda com o mesmo cliente, né? Então, além de entregar mais qualidade, um serviço mais completo para o seu cliente, você ainda tem uma fonte extra, né? Então, acho que assim, é mais inteligente você fazer um projeto completo do que você entregar só arquitetura e virar as costas e deixar o cliente se virar com aquilo. Então, eu acho que assim, só tem a ganhar com isso, né? Eu acho que
é agregar valor em todos os sentidos, mas tem que ser um projeto de qualidade, né? A gente vai chegar nesse ponto ainda, mas é importante que seja um projeto de qualidade, não é só fazer por fazer, só para agregar, né? Eu acho que a gente tem que buscar as ferramentas e buscar o conhecimento para tornar esse projeto um projeto realmente de qualidade para ser entregue para o seu cliente. Então, com certeza, ele vai ter valor a partir do momento que você conseguir tangibilizar isso no projeto, né? É o que a gente também, eu vejo o arquiteto, ele vende o sonho, né? Quando você está ali na mesa, você está vendendo algo que vai acontecer ainda. Sim, e eu acredito que tem que ser um sonho completo, né? É um sonho do começo ao fim. E tem que ser sonho, né? Não pode virar pesadelo. Por isso que precisa ter realmente qualidade de projeto, precisa ser muito bem elaborado, precisa ser cuidadoso, precisa ter atenção ao cliente, atenção a muitos detalhes, né? Para realmente ter qualidade de projeto. E realizar o sonho, né? É o mais importante, o cliente sair realmente satisfeito e divulgando o seu trabalho, né? Falando bem de você para todo mundo que ele encontra. Esse é o maior objetivo, acho que todos nós temos, né? A gente tem que ter esse cuidado de realmente procurar compreender o cliente e estar do lado dele, né? Trabalhando por ele, para ele e por ele, né? Então, realmente fazer um serviço, prestar um serviço de excelência, de qualidade, para que ele saia 100% satisfeito. Eu acho que esse é o principal objetivo de todos os prestadores de serviço, principalmente nós que desenhamos a casa, desenhamos o lar, desenhamos uma parte importante da vida, né, das pessoas. Então, mais do que qualquer, assim, todos os profissionais deveriam trabalhar com excelência, mas acho que nós, como arquitetos e designers, a gente tem essa obrigação de realmente fazer o nosso melhor a cada projeto. Com certeza. E aí, a casa, o escritório, os ambientes onde ele convive, restaurantes, enfim, lojas e tudo mais, né? E quando o arquiteto faz arquitetura de interiores, você faz um único orçamento ou você separa isso em 2 orçamentos? Não, então, no nosso escritório, a gente, na verdade, faz isso separado em 3 etapas, tá? São 3 fases de projeto. Então, tem a parte de arquitetura, que é toda essa parte da base, né, de distribuição dos ambientes, volumetria, a parte de cobertura, telhado, enfim, a parte completa de arquitetura, aprovação no condomínio, aprovação na prefeitura, as imagens 3D da casa externa, enfim, ou do prédio, seja lá o qual for o projeto de arquitetura, mas que a concepção desse projeto já começa de dentro para fora. Então, mesmo quando a gente faz só arquitetura, apesar de que isso já não acontece há muitos anos no escritório, há muito tempo a gente faz esse pacote completo, mas a gente apresenta isso em 3 etapas para o nosso cliente, é uma escolha dele, qual etapa ele quer. Mas eu vou te dizer que eu acho que quase 100% dos projetos a gente fecha o pacote completo. É muito, muito, muito raro o cliente querer só arquitetura. Mas mesmo se ele quisesse só arquitetura, toda a parte de layout, uma distribuição de como vai funcionar a dinâmica da casa, que faz parte do projeto de interiores, já nasce junto. Por isso, até que quando a gente faz o pacote para o cliente, esse pacote compensa para esse cliente, porque como para a gente a arquitetura já tem que nascer com interiores, então isso já faz um pouco parte da arquitetura. Mas, resumidamente, o que a gente entrega, que é a parte de arquitetura, que é toda essa parte, então, da parte estrutural da casa, parte da compatibilização, porque daí tem a parte dos projetos complementares, né, estrutural, elétrico, hidráulico, todos esses são os complementares que são necessários, não fazemos dentro do escritório, a gente terceiriza isso para outros escritórios de engenharia fazer, mas a gente faz a compatibilização, então a gente faz a concepção do projeto, já pensando no uso interno do espaço, né? Eu acho que tem que nascer junto esse projeto de arquitetura, e aí entra a parte dos complementares, depois a compatibilização e as aprovações. Num segundo momento, entra a parte de arquitetura de interiores, que é toda a parte de revestimentos, eu falo assim, que é tudo. Se o nosso cliente mudar dessa casa, mudar desse espaço e for para outro lugar, ele não tem como levar junto. Então, os revestimentos, as bancadas, as pias, as torneiras, forro de gesso, a iluminação técnica,
guarda-corpo, tudo isso entra na arquitetura de interiores, paginação do piso, o próprio detalhamento do gesso, né, o rebaixo, sanca, só que tudo isso é importante que ele já esteja pensado na decoração, que é a terceira etapa. Por isso que eu falo que o ideal é quando a gente faz o projeto um conjunto, né, porque a terceira etapa, que é a decoração, que no nosso ver, dentro do nosso escritório, é tudo aquilo que se o cliente mudar de casa, ele vai levar junto com ele. Então, toda a parte de mobiliário, as luminárias decorativas, tapete, e toda essa parte de adorno, decoração mesmo, cortina, persiana. Só que, por que isso tudo tem que estar casado, né? Porque a hora que você determina a persiana numa sala, você já vai estar determinando se ela vai ser motorizada, se vai ser de abrir, se vai ser de persiano, se vai ser cortina. Então, assim, essa parte de decoração a gente já tem que estar mais ou menos alinhado quando você faz arquitetura, porque daí você já vai pensar nos pontos de elétrica, enfim. Então, no nosso ver, isso é tudo meio que conjunto. Por isso que a gente oferece os 3 serviços para o cliente e realmente propõe algo que seja um conjunto que vai ser mais interessante para o cliente, mais vantajoso para o cliente fechar de uma vez só, e a gente garante um serviço, um trabalho, um projeto de muito mais valor para o nosso cliente, porque ele vai estar pensado do início ao fim como um todo. Então, isso, nossa, agrega muito valor ao projeto, sem sombra de dúvidas. Que bacana, eu gostei demais. Gostei demais do exemplo de o que fica na casa, então é projeto de interiores, e o que o cliente leva é a decoração. É lógico, assim, tem alguns itens, né, papel de parede, você não vai levar, mas é entrar na decoração, né? Mas, de uma maneira geral, para compreender, é basicamente isso, né? Assim, fica mais fácil até para explicar para o cliente, fica mais didático para o cliente entender também. Exatamente, você tocou no ponto. Eu acho que o nosso intuito aqui é passar esse conhecimento nesse podcast. E é esses detalhezinhos que às vezes você implementa na hora da venda, né? Poder ilustrar de uma forma diferente para o cliente. Sem dúvida. Muda totalmente ali a sua venda, né? Porque muitas vezes o que é muito lógico para mim, né? Por exemplo, eu tenho 23 anos agora de carreira. Então, o que é muito lógico para mim, talvez para um arquiteto que tenha 4, 5, 7, 10 anos de carreira, talvez não seja tão óbvio assim. Então, é importante. E para um cliente que muitas vezes não fez nenhuma obra, ou só fez uma obra na vida, enfim, ou às vezes mesmo não fez nada, né? Não tem essa percepção. Então, é muito importante que a gente tente falar uma linguagem que fique, que ele compreenda que a gente tem o conhecimento, mas que fique fácil para ele entender, né? Que tem que ser uma linguagem mais didática. Exatamente. É o que a gente fala, né? Às vezes a gente, como profissional, o que é simples para nós é algo extremamente sofisticado e diferente para quem não conhece esse universo, não vive isso dia a dia, né? Exatamente. Então, esses detalhezinhos que na hora de você estar ali com o cliente, mostrar isso, faz toda a diferença. Então, essa sacada eu achei sensacional. Você poder ilustrar dessa forma o que fica interiores e o que sai do coração. Top, muito bom. Aí, a gente passando por isso, o que você me diz, quais são as vantagens e por que você acha importante fazer essa parte de interiores, então? Então, eu comentei, né, que essa parte, a parte de interiores, que é a parte que vai realmente fazer mais diferença na vida do nosso cliente. É lógico que um projeto de arquitetura lindo é incrível, né? Você chegar na sua casa, você vai parar seu carro, você olha para aquela casa ali e fala, nossa, que delícia, realizei esse sonho, você tem essa percepção visual de ter uma casa bonita. É incrível, mas o que realmente vai contar no dia a dia é a parte de interiores. Eu sempre brincava assim, né, que eu falava assim, eu acho que acaba sendo mais fácil eu pegar uma casa que não é tão bonita e eu transformar ela e torná-la um lar gostoso, uma casa que o cliente vai realmente curtir, vai aproveitar, vai viver bem ali, vai ter uma satisfação muito grande fazendo interiores, do que o contrário, eu fazer um projeto de arquitetura incrível, sensacional, a casa é um projeto de arquitetura mais top do mundo, entregar na mão do meu cliente para ele se virar com aquilo e ele resolver sozinho a parte de interiores, ele resolver sozinho os revestimentos que ele vai usar, ele resolver sozinho como vai ser o guarda-corpo, ele resolver sozinho como vai ser o gesso, ou talvez contratar outro profissional que não esteja alinhado com a arquitetura da casa.
e aquilo virar meio que uma coisa que não se encaixa, que não entra em harmonia. Então, assim, eu acho que a chance de um projeto de arquitetura não sair bem se o cliente vai se virar sozinho e vai terminar aquilo sozinho é maior do que eu pegar um projeto que nem é tão legal assim e eu finalizar com uma decoração, design de interiores incrível. Então, eu sempre achei isso. Eu acho que o design de interiores tem um poder muito grande no dia a dia da família, no dia a dia do ser humano. Sabe o contato direto é muito grande com interiores, com os móveis, com o espaço em si, com a ventilação dentro desse espaço, que aí entra também muito da arquitetura, né? Um projeto bem feito. Então, assim, na verdade, sim, eu acho que é casado. Para mim, a perfeição, para mim, o grande valor é quando a gente consegue fazer o projeto do início ao fim. Eu acho que o projeto fica com muito mais qualidade de projeto, porque a gente já vai pensar exatamente nisso que eu estou falando. A ventilação, como que vai ser, onde vai bater o sol, e aí a gente vai trabalhar a parte interna para finalizar. Eu acho que é a cereja do bolo. Então, eu acho muito triste quando você não tem a possibilidade de finalizar um projeto, sabe? Eu acho que é muito gostoso você garantir que aquilo tudo que você pensou em arquitetura vai finalizar e vai ser concluído de uma maneira harmônica, como um projeto como um todo. Eu acho que tem muito valor nisso. A gente visitou algumas casas de Frank Lloyd Wright nos Estados Unidos, e ele era um arquiteto que fazia isso. Ele fazia o projeto da casa do início ao fim, desde a arquitetura. Ele é o arquiteto que fez a Casa da Cascata, é um arquiteto sensacional, assim, acho que era 1800, não lembro a data, mas ele é bem antigo, mas acho que todos os arquitetos que estão aqui escutando conhecem bem. E a gente foi na casa dele, onde era o escritório dele, inclusive era um home office. Olha só como a gente está super atualizado nos dias em 2020, né? Que todo mundo voltou para home office. Ele já tinha home office naquela época. E ele fez o projeto da casa dele com o escritório e a casa. E ele fez o projeto de arquitetura, todo o projeto de interiores, todo o projeto dos móveis, ele desenhou todos os móveis, ele desenhou todas as luminárias. Então, a casa tem uma unidade como um todo, que é a coisa mais linda. Então, assim, eu acho isso incrível, eu acho muito gostoso um arquiteto que pensa o projeto como um todo. Eu gosto disso, eu fico muito feliz em ter essa oportunidade. Eu acho que, além dessa satisfação pessoal para um profissional, como eu falei no começo, né? Acho que a casa fica com uma unidade melhor, o projeto, né, tem toda uma integração, né, do começo ao fim, e, enfim, eu acho que só tem a ganhar, eu acho incrível, eu adoro. Não, com certeza. E eu estou pensando aqui, quando você fala, o projeto de interiores é que realmente vai... Porque às vezes você faz uma casa para ver um momento, e até acho que vocês passaram por isso, né, agora, recentemente, você faz uma casa para esse momento, você projeta todos os espaços, medidas, toda essa parte, aí você faz o interiores, e o interiores muitas das vezes é o que realmente vai valorizar a venda do seu imóvel, né? Também, sem dúvida. Foi o que vocês passaram agora, porque vocês a casa atendeu vocês até certo ponto e agora vocês estão mudando para começar um novo projeto, uma nova fase. E eu acho que o interiores é o que realmente vai fazer o cliente assinar o cheque, né? Eu acho que é o que faz a diferença, essa distribuição interna, como ela está resolvida, a parte de toda essa concepção do uso desse espaço interno, sem sombra de dúvida, faz muita diferença. E você falando isso, não era o que você estava pensando, mas me veio na cabeça um outro detalhe. A gente fez lá em Miami, né, na verdade em Key Largo, em Ocean Reef, uma reforma. Então, assim, a arquitetura já estava pronta, e o que a gente fez foi fazer a parte interna, refazer a parte interna da casa, né? A gente mexeu em algumas coisas também de telhado, que estava precisando refazer, de janelas anti-furacão, né? Uma particularidade da Flórida por causa dos furacões. Mas o que a gente realmente fez muita diferença foi a parte interna, a parte dos revestimentos, a parte de decoração. Então, a gente trocou o revestimento dos banheiros, a gente trocou revestimento das paredes, trocamos alguns pisos, os banheiros a gente reformou tudo, a parte interna, né? Assim, a distribuição ficou a mesma. O toalete ficou no mesmo lugar, a pia ficou no mesmo lugar, o chuveiro ficou no mesmo lugar, mas a gente refez o revestimento, a gente mudou o visual daquilo, e a nossa cliente teve um lucro com isso
surreal. Nem ela acreditou no tanto que a casa valorizou com esse upgrade que a gente fez na parte interna. Então, assim, a arquitetura da casa permaneceu a mesma, mas a gente ampliou um quarto, fez algumas coisinhas assim, mas assim, o que realmente trouxe valor para a casa foi a parte de interiores. Então, traz muito valor para a casa, sem sombra de dúvida. Uma casa pode, como eu falei, ela pode ser linda por fora, mas a hora que você entra, se aquilo lá não é agradável, ninguém aguenta ficar lá dentro, né? Se não for uma coisa bem acabada, se não for uma coisa bem pensada, com design gostoso, agradável, saudável, com um monte, né? Tem um monte de recursos que a gente traz para dentro do design de interiores. Você não tem prazer de estar dentro daquele espaço, né? E ao passo que a casa pode até nem ser tão linda assim, né? Mas a gente consegue trazer alguns recursos, que é o caso dessa casa. Não era uma casa, uma arquitetura espetacular, mas ela teve, assim, um upgrade de valor, assim, muito, 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 muito. E você falando, eu acho que foi mais de 30%, né, de valorização do imóvel. Parando para fazer as contas aqui. Eu acho que foi bem mais, Renan. Foi mais de 30% de valorização. Não, quer ver? Olha, o valor... Bom, acho que eu posso abrir valores aqui, não tem importância, né? Uma casa de 4 milhões foi vendida por 7.200. E a gente investiu na reforma 1 milhão. Então, assim... Então, vamos dizer que ela gastou 5 e ela teve 7.200 de lucro. Com certeza. Quer dizer, ela vendeu por 7.200, o lucro foi 2.200. Então, foi um bom retorno. Com certeza. Em um ano, você tem um retorno de 2 milhões e 200 dólares, acho que, né, tá bom, né? Não, e realmente parar para pensar com essa visão de valorização é fantástico, porque você comentou do espaço, às vezes eu sinto isso, às vezes você entra nos apartamentos e você não tem como mudar a planta, né? O espaço ali é apertadinho, a sala, a cozinha, o corredorzinho, mas você pega um bom arquiteto, uma pessoa que vai ali, faz um planejamento de interiores, fica um espaço tão gostoso, esse ponto que você falou, exatamente, é muito legal se pensar isso. Se você entrar no mesmo prédio, em apartamentos diferentes, você percebe a diferença de qualidade de vida de um apartamento para o outro, baseado no que foi resolvido internamente. Total. 100%. Então, acho que tem muito, a parte interna tem muito valor. Não desmerecendo a arquitetura, tá, gente? Pelo amor de Deus, a arquitetura é incrível, eu amo, né? Inclusive, por isso que eu falo que o que eu mais amo é o projeto de arquitetura como um todo, do começo ao fim. Eu falo assim, que é de escolher o terreno com o cliente a colocar a florzinha no vaso e o quadro na parede. Não, com certeza, mas é o que a gente está falando. Às vezes você não tem a opção, né? Que nem tinha essa casa, está construída. Então você chega para fazer interiores. Um trabalho ali que realmente vai valorizar o ambiente, a qualidade de quem vai morar nesse ambiente, né? O dia a dia de quem vai estar ali. E às vezes você compra um apartamento, você não tem como mudar a planta, né? Você tem como escolher um ou outro, mas você não tem o poder de mudar ali a arquitetura. Exatamente. Mas quando você tem a oportunidade de realmente pensar no todo, aí é melhor ainda, né? Fantástico. Sem dúvida. Que bacana. E o que não pode faltar no projeto de interiores? Vamos entrar nesses detalhes, trazer esse conteúdo bacana para o pessoal? O que não pode faltar? Então, você já acabou de falar, vamos entrar nesses detalhes, mas eu acho que o primeiro ponto é isso, é a atenção aos detalhes. Né? Eu acho que o projeto de interiores requer mais atenção ainda aos detalhes, né? Então, assim, a questão da proporção do ser humano dentro do espaço. Então, assim, espaços que tenham circulação adequada, que estejam agradáveis visualmente, né? A personalização, eu acho fundamental, você realmente fazer um projeto personalizado para aquelas pessoas que vão ocupar, para que vão usar aquele espaço. Então, você compreender as necessidades daquela família, daquele casal, daquela pessoa que vai morar sozinha, enfim, você entender o que realmente ela precisa, qual é a essência dessa pessoa, e tentar traduzir aquilo na decoração e no design de interiores. Né? Eu acho isso muito legal, né? A gente conseguir deixar
os ambientes, né, o espaço com a cara da pessoa que vai usar, o dono do espaço, né, que não sou eu. Eu, como arquiteta, designer, eu sou uma ferramenta de transformar o ambiente no lar daquela família, daquela pessoa, né? Então, eu acho que essa atenção, essa personalização, a gente tomar cuidados com questão de saudabilidade, né, do ambiente, pensar o que vai ser melhor para a qualidade de vida, para a qualidade do sono, para a qualidade do ar, né? Então, assim, são muitas questões de iluminação, como melhorar a iluminação dos espaços, trazer mais luz natural, existem recursos para isso. Então, pensar todas essas questões da saudabilidade, né? Os materiais que a gente está usando, que sejam menos tóxicos, menos voláteis, compostos voláteis, enfim, a gente traz essa questão da saúde, a gente traz a questão do design biofílico para dentro de casa, né? A desconexão do ser humano com a natureza foi muito bruta, né? Foi muito abrupta, né? Foi muito para o tempo do ser humano no planeta, né? E o tempo que a gente desconectou da natureza é uma coisa muito recente. Apesar da nossa existência aqui ser muito rápida, mas para o ser humano, né, para nós como seres humanos, a gente está muito desconectado. Então, assim, buscar essa conexão com materiais naturais, com elementos naturais, trazer a natureza mesmo para dentro do ambiente. A questão de consciência, né? Eu acho que sustentabilidade não é só para arquitetura, sustentabilidade também é no design de interiores. A gente tentar fazer os projetos, trazer para os projetos, né, de design de interiores também, essa conscientização, né, com o impacto que a gente está causando para o meio ambiente. Então, tanto na preocupação de trazer os materiais com menos deslocamento, materiais com menos desperdício, que a gente possa aproveitar eventualmente alguma coisa que esse cliente já tem, com liberdade, com carinho, memória afetiva. Acho que memória afetiva é um dos pontos chaves para a gente trazer para um espaço, para o ambiente interno. As pessoas têm que ter essa conexão com a história delas, com o que faz bem para elas, com coisas que trazem alegria. Então, assim, e daí vem proporção, questão de circulação, harmonia entre os espaços. Mas acho assim, por exemplo, você pode falar assim, Dani, mas e moda, e tendência, e móveis que estão usando. Eu acho que é muito importante a gente conhecer, porque nós somos ferramentas para o nosso cliente, para mostrar para ele todas as opções que ele tem, o que tem de mais atual. Isso é interessante, mas não basear o nosso projeto nessas tendências, não basear o nosso projeto na cor do ano. Eu acho que a cor do ano é a cor que o nosso cliente gosta, trazer essa questão de memória afetiva, né? Essa questão da cor do ano e moda, tudo isso não é tão importante quanto o que realmente faz bem para o nosso cliente, né? Então, eu acho que estar atento e enxergar essa pessoa, nossa cliente, como um ser humano, como uma pessoa que precisa da nossa atenção e do nosso olhar para tornar aquele ambiente um espaço mais agradável para ele. É tanta coisa que vem trazendo, que vai envolvendo o projeto, né, Dani? Muita coisa, muita coisa. Estou falando aqui, só a pontinha do iceberg. Isso é bacana, né? E a gente vai nos próximos, o nosso intuito aqui nos próximos podcasts, a gente vai trazendo cada assunto desse separado para a gente poder realmente ir a fundo, né, em cada um deles e trazer esse conhecimento para quem está nos assistindo e ouvindo. Sem dúvida. Agora, eu era um arquiteto que não fazia interiores, hoje eu passei a fazer projeto de interiores, vamos dizer assim. E o que vai mudar? O que você vê, assim, parando para trazer de benefícios? O que muda para esse arquiteto que está nos escutando? Eu acho que eu já passei muitas das coisas que eu acho que realmente fazem diferença, né? Mas eu acho que essa questão da gente ter essa autonomia sobre o projeto, porque a gente vai ter um envolvimento com o nosso cliente muito grande. A partir do momento que você é arquiteto, já foi contratado para fazer a arquitetura da casa dele, você já tem que ter uma sintonia com ele, você já tem que entender qual que é a dinâmica da vida dele, você já vai ter que conhecer essa pessoa. Então, a hora que você já tem esse conhecimento, dali para fazer o interiores, está muito próximo. É lógico, como eu falei lá no começo, né? Você vai precisar buscar as informações, você vai precisar ter conhecimento, tá? Não dá para você pegar a partir de hoje, nunca fiz interiores, a partir de hoje eu faço e
e é isso. Eu também acho que a gente tem que ter um preparo, a gente tem que aprender, a gente tem que ir atrás de informação, que está tudo acessível, está tudo, você faz um curso, você complementa, porque a base de arquitetura você já tem. Então, assim, é um complemento que precisa ser feito, né? Não é uma faculdade nova, é realmente um complemento do que você já tem de informação, né? Então, mas eu acho que traz mais valor para o seu projeto, traz mais valor para o seu cliente, né? Eu acho que o seu cliente, se você tiver um bom relacionamento com o seu cliente, que eu espero que você tenha, ele vai se sentir mais seguro de fazer o projeto com você. Eu acho que você vai trazer mais sintonia, mais elo de ligação. Então, eu acho que eu não sei, eu acho que só traz benefícios. Então, realmente você procurar as informações para que você tenha a capacidade de fazer um projeto de interiores de qualidade, com a mesma qualidade que eu quero crer que você está fazendo projetos de arquitetura. Muito bom. Com certeza é uma valorização muito grande, porque você vai viver todo, o processo todo, né? Do começo ao fim ali. Você sabe, Renan, que tem mais coisa. A hora que você, como eu falei, né? Você cria o projeto de dentro para fora. Então, a hora que você está pensando na concepção do espaço, você tem que pensar como você vai usar aquele espaço. Então, isso já é parte interiores. Então, você já vai estar definindo, e eu já vi isso acontecer. Como a gente, no escritório, a gente faz projetos de interiores de outros arquitetos, a gente já fez de vários, né? Vários clientes que nos contrataram, já tinha o projeto da casa, e a gente só finalizou com interiores, tá? Isso a gente já fez bastante, de vários, inclusive, arquitetos incríveis, que a gente fez a parte de interiores e com muito respeito, inclusive, à arquitetura. Como nós também somos arquitetos, a gente sempre teve um cuidado de respeitar o projeto do nosso colega, né? Então, a gente sempre respeitou super. Se eventualmente teve alguma solicitação por mudanças de arquitetura, a gente sempre tem que falar, reportar isso para o arquiteto. Não somos nós, por mais que somos arquitetos, a gente não, né, tem que tomar um certo cuidado com relação a isso, mas a gente sempre fez a parte de interiores, de acabamentos, decoração. E, assim, quando o projeto de arquitetura é um bom projeto de arquitetura, e é pensado, mesmo não tendo fechado interiores, porque alguns profissionais não gostam, não querem, né? E apesar de eu discordar, e por isso que eu estou aqui falando para vocês o porquê que eu acho tão importante, muitos já pensam, né? E alguns não pensam, simplesmente só pensam em arquitetura. Então, assim, que graças a Deus não foi nenhum projeto do que a gente fez, né? Mas eu conheço, eu vi o projeto, chegou para a gente para fazer proposta e a gente acabou declinando de projetos de arquitetos que fazem um projeto tão sem pensar no interno que depois você não consegue colocar o sonho do cliente lá dentro. Então, assim, você não consegue. Não, mas eu queria uma mesa para 10 pessoas. Não cabe uma mesa para 10 pessoas. Não, mas eu falei para o arquiteto que era para ele fazer um espaço que coubesse a mesa para 10 pessoas. Mas não cabe no projeto uma mesa para 10 pessoas. Ou você já vi projetos que eram todo tão curvo, que não cabia um sofá na sala, não tinha lugar para colocar o sofá, não foi assim, era tudo, não tinha espaço para colocar o sofá. Então, e o cliente queria um sofá, não queria. Eu falei, não, aqui só vai, provavelmente você vai poder pôr poltronas. Não, mas eu quero um sofá. Eu falei, mas não cabe, não tem como, não entra, né? Porque a parede é assim, o sofá é reto. Né? Hoje em dia ainda tem uns sofás curvos, mas na época lá atrás não tinha nem o sofá curvo. Vai ter que mandar fazer um negócio, enfim. Então, assim, você percebe, é nítido que o projeto não foi pensado de dentro para fora. Foi pensado externamente, e daí lá dentro que deu, né? Então, eu particularmente acho que é muito complicado isso, eu acho que tem muito mais valor, e eu acho que é o que as pessoas vão usar no dia a dia, no fim das contas, né? No fim das contas, vai usar lá, né? O espaço da sala, vai usar a cozinha, como que da sala eu chego como na cozinha, da cozinha eu vou como para o meu quarto, qual que é o caminho, qual que é o percurso, vou ficar batendo a perna no móvel no meio do caminho, então, assim, pensar em como vai funcionar esse funcionamento interno é fundamental para a qualidade da arquitetura. Por isso que eu realmente acredito que tem que ser um trabalho em conjunto. Não, com certeza. Quando você falou de pensar no todo e desses projetos que chegaram até você, é surreal pensar que a pessoa às vezes contrata pelo visual que ela vai ver 3 minutos quando chega em casa, que casa maravilhosa que eu tenho, visual maravilhoso, e aí ele põe o pé para dentro e vai viver algo desconfortável ali dentro por quantas horas do dia dele, né?
Exatamente. Então, realmente, é uma visão que a gente tem que ter e trazer para os clientes, às vezes, né? Porque às vezes eu acredito que muitos clientes devem chegar com referências e às vezes querendo trazer coisas que para o dia a dia não vai ser confortável. E só tendo essa visão do todo que você vai poder passar para ele. Sem dúvida. É isso, né? É isso aí. Com certeza. O nosso papel é esse, de realmente entender o sonho do cliente, buscar realizar esse sonho, mas também explicar quando aquilo não é possível, quando aquilo não funciona, quando aquilo não é compatível com o que ele quer, né? Então, assim, às vezes a pessoa quer uma coisa muito grande com uma metragem muito pequena. Então, assim, sei lá, quero 5 suítes numa casa de 250 metros quadrados. Não cabe, não dá, entendeu? Então, assim, a gente vai explicando com o nosso conhecimento técnico, porque daí a gente coloca em planta, a gente vai mostrar o espaço, a gente vai mostrar a distância da cama. Olha, você quer uma cama queen, uma cama king, uma king não cabe nesse quarto, não entra. Daí você vai ter que pôr a cama encostada na parede, coisa horrível, não faz sentido. Então, aí, por isso que eu acho importantíssimo interiores andar em conjunto, né, com arquitetura. Com o projeto de arquitetura. Que demais. E aí, a apresentação com a decoração, né? Porque daí, no fim, porque o interior, o layout, toda essa escolha para definição, se é uma cama queen, é uma cama king, são 2 de solteiro, enfim, o sofá de 5 metros, sofá de 3 metros, tudo isso, né, interiores, e a decoração que chega no finalzinho, que é para a hora de escolher o tecido, escolher a composição, escolher o sofá, escolher o modelo, né, juntar tudo isso, que é a cerejinha do bolo que eu adoro. Que foi o que a gente falou, né? A gente falou sobre. Você trouxe essa questão que interiores não é decoração. Vocês dividem em 3 fases diferentes, então. Exatamente. Para a gente a finalização que é a decoração, e interiores é a parte dos revestimentos, guarda-corpo, enfim, forro de gesso, bancada. Toda essa outra parte. Isso. Legal. Muito bom o bate-papo, que está trazendo realmente bastante coisa. E o que é um projeto de interiores, o que está incluso e não está nele? O que você define o que está incluso no interiores e o que não está nele? Se a gente for falar. Lá. Então, eu vou falar dos 3 novamente, só finalizando, assim, sem entrar em muitos detalhes, mas só para pontuar. Então, a arquitetura, né? Então, a parte de concepção do projeto geral, então, a parte de distribuição mesmo, né? Então, a garagem vai ser aqui, a cozinha vai ser aqui. Então, toda essa parte do layout, distribuição, na arquitetura está incluído. Então, depois que decide a distribuição, tudo, tem a parte de... eu falei, né, de prefeitura, aprovação, de engenharia, de estrutural e faz a compatibilização. De interiores, então, que é a parte dos revestimentos, então, que daí como a gente separa interiores e decoração, né, então, parte de revestimentos, tudo aquilo, como eu disse, né, tudo aquilo que fica na casa, né, se você mudar, fica. Então, aí entra também a parte de marcenaria, a gente também põe a arquitetura de interiores, da parte de marcenaria, mobiliário planejado, porque isso inclusive, tem que ser feito logo que solta a arquitetura, começou a obra, a gente já tem que começar a fazer o planejado, a marcenaria, a parte de interiores, que daí a gente tem que definir aonde vão ser a parte hidráulica. Antes, até vou contar um pequeno detalhe, antes, a gente inclui, eu considero que isso tem que ser uma coisa junta, tá? Por isso que eu falo, na verdade, acho que tem que ser tudo junto. Mas isso é muito difícil de desconectar da arquitetura. Então, no nosso projeto antes, ele era uma coisa única. Mas o que acontece? Muitos arquitetos não fazem isso. Então, a hora que você apresenta a sua proposta, ela fica incompatível com a proposta de outro arquiteto, de outro projeto de arquitetura, porque é uma arquitetura que não está computando isso. Por isso que a gente separou no escritório. Então, a arquitetura é uma parte, a segunda parte é a arquitetura de interiores, que, no meu ver, é meio que obrigatório, acho que a gente nunca fechou a arquitetura sem interiores, tá? Então, mas eles são separados, é apresentado de uma maneira separada. O cliente sabe que isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Elas precisam uma da outra, do mesmo jeito que a gente não pode fechar um projeto e não fazer engenharia, não fazer cálculo estrutural. Não dá para fazer arquitetura e não fazer interiores. E depois, entre a parte de decoração, que é a parte de escolher os móveis, escolher qual é o modelo do sofá, qual é o tapete, a cor do tapete, a persiana, a cortina, papel de parede, os quadros que vão na parede, os acessórios, toda essa parte acaba entrando na parte de decoração mesmo, que é a finalização de tudo. Muito bom. Eu acho que a gente sai daqui hoje com essa visão de separar, se a pessoa não faz, né? Se o arquiteto que nos escuta não faz isso, separar em 3 partes,
e conseguir mostrar, porque foi o que você falou aí, às vezes o cliente vira para você, o famoso tá caro, né? O seu projeto tá caro. Não, pera lá, o que você está comparando? Exatamente. Você realmente poder ter essa comparação de igual para igual, né? Exatamente. Poder Quais mostrar. os upgrades que estão incluídos no seu projeto. Exato. E isso é fundamental, porque muitas vezes realmente o cliente vai no fulano lá, que ele conheceu, falou, vou te fazer isso. Aí ele chega para você, você passa mas se você não passa realmente esse passo a passo, o que tá, o que não tá, às vezes... Isso você sabe que eu chamo de alinhamento de expectativas, né? Assim, a gente precisa deixar muito claro para o cliente tudo que ele pode esperar da gente. A gente tem que deixar isso muito alinhado, muito claro. Não, e sabe que não é nem muito o nosso assunto, mas se a gente for, que você falou, entrar na questão da venda depois, que a gente pode um dia só discutir isso, isso vai ser fundamental, porque você está fazendo uma construção ali, a hora que você quebra isso em 3 partes, aí dessas partes você quebra em outras mini partes. A hora que o cliente senta na mesa ali, você começa a passar para ele, isso vai ser isso, aí vamos para outra parte, isso. Tá. A hora que você chega com o valor, você agregou todo esse valor no seu projeto, na sua venda, né? Sem dúvida. Excelente. Dani, para a gente fechar. Tem muito assunto, né? Mas eu já... Muito bom. Já estamos 40 minutos aqui já no bate-papo e cabe muito mais coisas, né? E a gente vai trazer. Mas para fechar, qual o conselho para fechar esse podcast e a gente poder partir para o próximo assunto? Eu acho que, assim, se você é arquiteto, busque, aprenda, né? Tenha esse conhecimento. Se você é designer de interiores e está aqui escutando, porque uma das coisas que eu ia comentar é, se você é arquiteto e realmente já está numa fase que você não quer agregar mais isso no seu conhecimento, apesar de eu achar que é muito valioso e que vale muito a pena esse conhecimento, se una, né? Se associe a um designer de interiores para trazer esse serviço para o seu projeto desde o começo, para você não deixar de fazer isso, deixar isso para lá para o seu cliente pensar nisso lá para frente. Então, trazer algum designer de interiores para trabalhar junto com você, eu acho que seria de muito valor. Se você é designer de interiores, eu acho que seria uma oportunidade incrível você se associar a um arquiteto para que realmente esse projeto já saia, porque quem é designer, como eu já fiz projeto só de interiores, eu sei muito bem que a hora que a gente pega um projeto de arquitetura pronto, tem muita coisa que é sofrida, né? Que tem hora que fala, meu Deus, por que a pessoa fez isso desse jeito? Por que não pensou assim? Seria tão mais fácil. E às vezes é muito mais fácil até criticar o que já está pronto, tá? Eu, como eu sou arquiteta também e faço já desde o começo, eu sei que às vezes existem 1000 opções, que só quando a gente vai pensar no interior, como a gente vai usar aquele espaço, é que a gente pensa naquelas opções. Por isso que eu gosto do projeto nascer em conjunto, né? Então, mas se você é designer, se associe, né, de repente a um arquiteto, para você poder já participar dos projetos desde o começo, acho que seria incrível. E buscar, né, informação, ampliação de repertório. Eu acho que interiores precisa muito de observação, ser atento ao olhar, né, a observação, ampliação de repertório. Então, assim, faz curso, vai atrás de informação, aprenda, observe, realmente seja um profissional de excelência, né? Que você realmente entregue um projeto de extrema qualidade e com muito cuidado e muita atenção para o seu cliente. Dani, que dica de ouro para fechar o podcast. Realmente fantástico. Essa sacada para fechar foi demais. Não precisa você querer fazer tudo, às vezes, né? Você pode ter parceiros, você pode ter um sócio, pode trazer uma pessoa que vai... às vezes você acha que a sociedade vai dividir o que você ganha, mas na verdade vocês vão multiplicar por 5 vezes, né? Eu tenho vários mentorados, que uma é arquiteto e outra é designer de interiores, e um complementa o outro, é incrível. Fantástico, exatamente. Então, se você é um arquiteto, né, e está nos ouvindo, design, busque realmente, às vezes o profissional, às vezes que você pegou para fazer interiores, que fez arquitetura, e não tá alguma coisa que nem você falou, às vezes você vai fazer, falta alguma coisa, podia ter pensado diferente, tenta fazer uma parceria, então, traz essas pessoas para próximo, né? Realmente, essa visão de somar as forças é fantástico. Eu acho que traz muito valor para o seu trabalho e crescimento naquilo que você faz. Mais alguma coisa, Dani? Acho que é isso. Então, obrigado por mais esse podcast, por dedicar esse tempo trazendo esse conhecimento e nos vemos no próximo. Muito obrigada a cada um de vocês e semana que vem tem mais.
Até mais. Tchau. Até.